Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto em geometria é triângulos e seus elementos. E na sequência, classificação dos triângulos. Aqui nós temos o seguinte, o triângulo ele é formado de alguns elementos. Quais são esses elementos? Nós temos os vértices, que são os pontos. No caso aqui desse triângulo são os pontos A, B, C. Aqui os pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. Estão até em pincel preto. Temos os lados, que também estão em pincel preto. No caso são o lado AB, BC e AC, com um traço em cima indicando que é a reta, ou a semi-reta. Nesse caso aqui, ó, daqui para cá, nós temos o lado AB. Daqui para cá, nós temos o lado BC. E daqui para cá, nós temos o lado AC. Poderia ser A também, mas não tem problema, né? AC. Temos também os ângulos internos. Quem são os ângulos internos? A, B, C. Observe que ele tem um chapéu, são letras maiúsculas, os ângulos internos, e eles estão com o acento circunflexo sobre ele, o chapéuzinho, né? Observe, esses são os ângulos internos, né? Aquele quando você tem a abertura, que no caso, vocês lembram da questão da abertura, ó. Se ela for na forma de L, é um ângulo reto, né? Porque tem uma linha horizontal e uma vertical certinho. Se ele for fechado, é agudo. Se for um L fechado, é agudo. Se for um L aberto, aí você tem um ângulo obtuso. L normal, reto. L fechado, agudo. L aberto, obtuso, né? Nesse caso aqui, nessa figura, nós temos três ângulos, os três são agudos, né? Aí na sequência nós temos ângulos externos. Quem são os ângulos externos? São os ângulos fora do triângulo. Nesse caso, eles também são representados pela letra A, B, C, com acento circunflexo, só que nesse caso dos ângulos externos, eles possuem letras minúsculas. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho um ângulo externo A, que está em vermelho, o B, que também está em vermelho aqui, e o C, que também está em vermelho. Qual a relação do ângulo interno com o ângulo externo? Quando você soma o ângulo interno e o ângulo externo, os dois, a soma dos dois, tem que dar 180 graus. Aí, nesse caso, o ângulo todo, a figura toda, tem que dar 360, mas isso aí vai ficar para a próxima aula, tá certo? Agora aqui nós temos a classificação dos triângulos. Nós podemos classificar os triângulos de duas maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, eles são três, equilátero, isósceles e escaleno. E quanto aos ângulos, eles são acutângulo, retângulo e obtusângulo. Vamos analisar quanto aos lados primeiro. Observe esse triângulo aqui, que ele tem três medidas iguais, três lados de mesmo tamanho. Então, equilátero possui três lados iguais, de mesma medida. Então, observe, 8 metros, 8 metros, 8 metros. Portanto, equilátero, três lados iguais. Nós temos o isósceles, que possui dois lados iguais de mesma medida. Observe só, se o triângulo tem três lados e ele tem dois iguais e um diferente, ele é isósceles, ó, dois iguais e um de medida diferente. E temos o escaleno, que possui três lados com medidas diferentes. Observe essas medidas, ó, 7, 12 e 10. Três lados, cada um uma medida diferente, portanto é escaleno. É assim que a gente mede em relação aos lados. Agora, quanto aos ângulos internos, que a gente vai ver a questão do ângulo dentro da figura, nós podemos destacar três, né? O acutângulo, retângulo e obtusângulo. O acutângulo possui os três ângulos internos agudos, fechados. Observem só. Aqui, ó, é um L fechado, um L fechado e um L fechado. Então, é acutângulo, porque ele possui três ângulos agudos, fechados. Porque eles valem menos de 90. Nós ainda vamos aprofundar nesse assunto. Retângulo possui um ângulo reto, 90 graus, e dois agudos fechados. Observe. Quando você tiver um triângulo, que a linha de baixo for uma linha, ou não precisa nem ser de baixo, você tem uma linha na horizontal, certinho na horizontal, e uma na vertical em pezinho certinho, que elas formam esse quadradinho com ponto dentro, que o triângulo retângulo tem que ter esse símbolo, ele é o símbolo do triângulo retângulo. Ele é obrigado a vir com esse símbolozinho com o pontinho dentro. Então, esse é o ângulo reto de 90 graus, e esses outros dois são os ângulos agudos, tá certo? E nós temos o obtusângulo, que possui um ângulo obtuso, aberto, e dois ângulos fechados. Então, observe só, quando você tem um ângulo todo aberto, um L aberto, você tem um ângulo obtuso.
Aí, no caso, os outros dois vão ser agudos porque eles vão ser fechados. Mas o importante é você determinar só o que está aberto. Se ele tiver um que está, se for um L aberto, é um ângulo obtuso, portanto o triângulo é obtusângulo. Tá certo? Muito bem, pessoal, dando continuidade ao que a nossa aula, vamos passar agora para a atividade. Aqui nós temos o seguinte, são 3 questões. Primeira questão, determine os elementos do triângulo. Aí vem, letra A, quem são os vértices ou pontos do triângulo? Né? Tá lá em letra preta, viu? Letra B, quem são os lados do triângulo? Também estão lá em letra preta, né? 2 letras com um traçozinho em cima. Letra C, quem são os ângulos internos do triângulo? Também está fácil demais, estão lá em letra maiúscula, com acentos e circunflexo em cima, o azul. Letra D, quem são os ângulos externos do triângulo? São aqueles que estão lá com letra minúscula, com acentozinho em cima e de cor vermelha. Está fácil demais. Segunda questão, observe os ângulos, observe os triângulos e classifique conforme os lados, caso seja equilátero, isósceles ou escaleno. Aqui está muito fácil. O equilátero é aquele que vai ter 3 lados iguais ou 3 letras de mesma medida, né? 3 lados de mesma medida do mesmo valor. O triângulo isósceles vai ter 2 lados iguais ou diferentes, então vai ter 2 medidas iguais ou diferentes. E o escaleno são 3 lados diferentes, então vai ter 3 medidas diferentes. Moleza, está fácil demais. Terceira questão, observe os triângulos e classifique conforme os ângulos internos, caso seja acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Para você classificar quem é o triângulo acutângulo, é aquele que possui 3 ângulos agudos, 3 elos fechados. Para você classificar o triângulo retângulo, é aquele que possui o sinalzinho quadrado na linha reta e na linha vertical, com 2 ângulos agudos, tá certo? E o triângulo obtusângulo é aquele que tem uma abertura com L aberto, entendeu? Aquele L que é aberto com 2 agudos, que são 2 L's fechados, tá certo? Tá moleza isso daí.